Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar os operadores booleanos do Python 3. Então, vamos ao vídeo. Eu vou vir aqui no iniciar, digitar Python e abrir o idle. Então, aqui no idle, como a gente já viu na videoaula prévia, nós temos as comparações, né? O teste lógico que a gente pode fazer. Então, por exemplo, 5... Se eu perguntar 5 é maior do que 2, e aí ele responde o verdadeiro. E se eu perguntar outro, por exemplo, 10 é menor do que 50, verdadeiro também. Aí se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele anexado aqui. Corre lá, assiste e depois volta aqui. Bom, e aí surge uma questão. Tudo bem. Aqui você fez uma pergunta, ele retornou um verdadeiro. Aqui você fez outra pergunta, ele retornou um verdadeiro. Mas e se, às vezes... normalmente a gente faz uma pergunta e dependendo da nossa resposta, o nosso programa vai tomar uma decisão. Só que às vezes nós queremos que duas perguntas, duas perguntas às vezes, por exemplo, as duas perguntas devem ser verdadeiras para eu tomar uma decisão. Então como que eu consigo associar? Eu quero tomar determinada decisão somente se isso e isso forem verdadeiros. Então, para isso, existem os operadores, as operações booleanas. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, ao invés de ficar fazendo as perguntas para o Excel, eu já vou definir uma variável sendo verdadeira e outra sendo falsa. Então, aqui eu vou vir e digitar A igual a verdadeiro. Eu vou colocar aqui B também é verdadeiro. Eu vou colocar aqui C é falso. E D também é falso. Então, por exemplo, esse A equivale ao fazer uma pergunta para o Python se 5 é maior do que 2, porque a resposta é verdadeiro, e aqui eu defini o A como verdadeiro. Então, eu tenho o A e o B como verdadeiro, e o C e D como falso. Então, são três operações booleanas. A primeira é o OR, a segunda é o e o terceiro é o NOT. Então, vamos começar do OR. Para o OR ser verdadeiro, então vou colocar aqui, por exemplo, A ou B são verdadeiros? É isso que eu quero saber. A ou B são verdadeiros? Só que como a gente está usando Python, a gente tem que colocar em inglês. Então, A ou B são verdadeiros? Então, quando eu coloco o Enter, ele me retorna verdadeiro. Para isso daqui ser verdade, ao menos um item, ou pelo menos ou somente ou A ou B, devem ser verdadeiros. Ao menos um item, certo? Então, o A pode ser verdadeiro e o B pode ser falso. O A pode ser falso, o B pode ser verdadeiro. Ou o A e o B verdadeiros. Ele só vai tornar falso quando os dois itens forem falsos. Então, por exemplo, eu vou colocar um item falso e um verdadeiro agora. Eu vou falar A ou C. Ele continua o verdadeiro. Eu posso até trocar para conferir, ó. C ou A. C O A. Aqui eu coloquei em português, então por isso ele deu erro. Então, C O A também é verdadeiro. Agora, quando eu coloco dois falsos, olha o que aparece. C ou D. Ele retorna o falso. Por quê? Porque os dois itens são falsos. E para o ou ser verdadeiro, ao menos um item tem que ser verdadeiro. Bom, então esse é o primeiro, o ou. O segundo é o e. Para o e ser verdadeiro, todos os itens devem ser verdadeiros. Então, por exemplo, se eu colocar A e B, ele retorna verdadeiro. Por quê? Porque o meu A e meu B são verdadeiros. Agora, qualquer outra combinação, eu vou receber o falso. Por exemplo, A e C. Ele retorna o falso. C e A, que é o contrário também. Ele retorna o falso. E os dois falsos, C e D, também retornam falso. E por fim, nós temos o NOT. O NOT é o seguinte. Se for falso, ele tornará verdadeiro. Se não, ele será falso. Então, o NOT ele inverte. Se for falso, ele vira verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vira falso. Vamos ver?
Eu sei que o meu A, por exemplo, eu vou colocar aqui, o meu A é verdadeiro, correto? Então, quando eu coloco not A, ele vai retornar o falso. Agora, eu sei que meu C é falso. Então, se eu colocar not C, ele retorna o verdadeiro. Certo? Então, o not, o que ele faz é inverter o seu item. Se ele for verdadeiro, ele vai aparecer o falso. E se ele for falso, ele vai tornar em verdadeiro. Bom, então nesse vídeo nós vimos os três operadores booleanos, que é o ou, e not. E nós vimos como nós podemos utilizar ele. Nós vamos utilizar isso principalmente dentro do for ou do while. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudoconto.com.br. Não se esqueça de deixar nos comentários suas dicas e sugestões para os próximos vídeos. Eu te encontro em breve. Abraços e tchau!